Bom dia. 8 horas de sono. 8 horas. De terça para quarta eu durmo 8 horas, meu querido, que é uma raridade. Eu fico pensando, se eu dormisse 8 horas todo dia, eu acho que eu ia ser mais feliz, cara. Mas olha, poucos brasileiros podem dormir 8 horas. Poucos brasileiros. Só aqueles que estudaram muito em algum momento. Não de repente formalmente, mas informalmente, cara. Senão não tem. Senão o cara dorme 6, 5 e não paga as contas aí. Brincadeira. Ô galerinha, negócio é o seguinte. Hoje é esse belo dia 14, é isso? Devem estar apreensivos para ver como é que foi a provinha. Mas eu vou ter que corrigir, não tem jeito. Então vamos corrigir juntos aqui e aproveitar para tirar algumas dúvidas. Hã? Não, eu não pensei nisso, mas é possível, né? Se der tempo de repente de fazer essa aula, que se deixar para a próxima eu prefiro trazer corrigida, porque a gente, para não se atrasar, se de repente eu conseguir corrigir hoje, eu não sei também se elas estão aqui. Se elas estiverem aqui, eu até topo. Vamos ver. Olha só, galerinha. Primeira questãozinha da prova dizia: calcule a diagonal de um paralelepípedo cujas arestas medem 20, 30 e 20 raiz de 2 decímetros. Olha, amigo, é de suma importância que tu consiga desenhar isso para poder visualizar ele bem. Eu lembro quando criança, quando eu aprendi a desenhar um cubo, né, a técnica que o cara me mostrou foi a seguinte, ó, desenha um quadradinho, desenha o mesmo quadradinho do lado, deslocado para o lado, tá vendo? Ó, e depois liga as arestas, ó, esses vértices aqui, né, com outras arestas. Aí depende, né? Ou tu vai ver aquela parte como sendo a parte de trás e essa aqui é da frente, ou o contrário, né? Se tu te distrair um pouquinho e quiser, tu pode olhar essa como na frente e aquela lá como atrás. Também dá as duas, né? Dependendo da maneira como tu visualiza ali o 3D na hora, né? Muito legal, o cérebro dá um tilt, às vezes tu... Oh, meu Deus, quem tá na frente? É bem interessante. Claro que se a gente vai lá e rabisca essa parte aqui, né? Ó, fica mais fácil de tu dar o 3D. E aí a gente vai lá e faz a pontilhada da parte que tá passando por trás, né? Certo? Aí já fica, dá uma facilitada a mais. Essa aqui talvez o ideal fosse ser pontilhada também. Essa aqui também. Tá? Mas isso é importante tu treinar, tá? Porque às vezes o problema tu só consegue resolver ele desenhando, fazendo uma representação espacial do que está acontecendo. E isso nem sempre é fácil. Fica à vontade, meu querido. Fica à vontade. Fácil, claro, depois com a... Tá liberado. Olha só, galerinha. Uma coisa interessante, alguns colegas me perguntaram: professor, a diagonal que tu quer é essa diagonal aqui, ó? Ou será que é essa diagonal aqui, ó? Exatamente, eu comentei, olha, essa diagonal aqui não é a diagonal do prisma, do paralelepípedo, né? É a diagonal de uma das faces do paralelepípedo, certo? Então a gente quer essa diagonal que sai lá de trás e vem até aqui na parte da frente. Para poder, ó, eu deveria ter marcado ela na outra posição, né, para vocês visualizarem melhor ela. Para que eu consiga achar esse tamanho dessa diagonal, podemos chamar de desão, eu vou ter que fazer um triângulo retângulo usando sim aquela diagonal da base. Aí eu vou fazer um triângulo retângulo, esse tamanho a gente tem, né? Aí nós vamos conseguir achar aquele desão. Se o cara lembra da fórmula, o cara nem faz muito esforço, mas o legal eu acho que é usar 2 Pitágoras separadamente. Aonde é o 20, onde é o 30 e onde é o 20 raiz de 2? Tanto faz. No final das contas vai acabar a mesma resposta. Primeiro eu vou achar aquele Dzinho ali de baixo, tá vendo? Porque aqui eu também tenho um triângulo retângulo. Eu vou fazer Dzinho ao quadrado é igual 30 ao quadrado mais 20 raiz de 2 ao quadrado. Tudo bem para vocês? 900 mais 400 vezes 2. D ao quadrado igual a raiz, isso dá 800, raiz de 1700. Tudo bem? D, né? Certo? Se bem que eu vou precisar do D ao quadrado, né? O cara que já fez uma vez isso, ele sabe que ele não vai precisar extrair a raiz quadrada. Porque ao fazer o próximo Pitágoras, que seria Dzão ao quadrado
20 ao quadrado mais, muito obrigado, Dzinho ao quadrado. Estou fazendo aquele Pitágoras aqui agora, né, galera? O Dzinho é que é o outro cateto, ó. O Dzão virou hipotenusa. Antes era o Dzinho que era hipotenusa, ó. É o único detalhe que o cara tem que cuidar. 20 vezes 20, 400, e Dzinho ao quadrado é 1.700. Se tu extraiu a raiz, não tem problema. Na hora de tu elevar ao quadrado, volta a dar 1.700. Dzão ao quadrado é igual a 2.100. Dzão igual a raiz de 2.100, só para não ficar feio, né? Concordas que isso aí pode ser escrito como 100 vezes 21? E a raiz de 100 é 10. 10 raiz de 21 seria a forma simplificada, porque 21 é 3 vezes 7, né? Então não, os dois são primos, então não tem o que fazer. Qual era a unidade mesmo? Decímetro. Certo? Bom, olha só, embora eu tenha pedido para simplificar, né, é imaginado que muitos alunos vão acabar não simplificando. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou considerar isso aqui já como correto. Numa próxima prova, e daqui por diante, é importante que tu dê esse acabamento aqui, que é um acabamento simples, que a gente, né, trabalhou bastante no fundamental, esse tipo de simplificação. Então eu queria que da próxima vez tu finalizasse isso com mais cautela. Como é que a gente consegue imaginar que número é esse aproximadamente? Só para ter uma noção, né? De que tamanho eu estou falando? Porque eu olho 10 raiz de 21, não me vem nada na cabeça. Raiz de 21, entre 4 e 5, parabéns, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25, né? Pô, cara, é 4, alguma coisa, né? Vezes 10, se fosse 4,5, daria uns 45, por aí, 40 e poucos, certo? Então já tenho uma noção. Se eu tiver paciência, eu acho com quantas casas após a vírgula eu quiser a raiz de 21 com o método chutômetro, que é o mais econômico, e acho a resposta. Mas aí está. Eu vou te confessar que quando eu fiz essa questão, eu peguei de uma outra avaliação e eu troquei os dados, mas eu acho que na hora de trocar o dado que era para ter dado exato, eu queria que desse exato, para a galera poder achar a raiz bonitinho. Eu acho que até acaba facilitando a vida do cara, né, quando a raiz não dá exata, porque ele não tem esse trabalho de extrair a raiz. Então valia 2 pontinhos, meu Deus, 2 Pitágoras, 2 pontinhos, nunca foi tão simples, né? Para não pesar tanto, se o cara acertar um Pitágoras e errar o outro, eu posso considerar metade da questão. Questão 2. Uma piscina com 8 metros de comprimento e 5 metros de largura foi abastecida com 32.000 litros de água. Determine a altura atingida pela água considerando o fundo plano. Lógico, uma piscininha, se nós fôssemos imaginar que é que nem aquelas piscinas que tem 2 profundidades, vai ficar mais chato, então eu já deixei claro que ela tem o fundo plano. Ele disse que a piscina tem 8 de comprimento, 5 de largura, e despejamos dentro dessa piscina 32.000 litros de água. Com certeza a água vai, né, tomar o formato da piscina, só que provavelmente se não transbordar, aliás, não tem como transbordar porque ele não falou a profundidade real da piscina, ele pediu para achar esse tamanho aqui, essa alturinha. Ué, formou um paralelepípedo de água, não formou? E como é que se calcula o volume dos prismas? A área da base vezes a altura. Este volume, então, vai ficar a área da base, 5 vezes 8, já que é um retângulo, né? E a altura de água eu não sei. Mas eu sei que esse volume vai ficar 40 vezes H. E esse volume de água não é 32.000 litros? Só que essas unidades estão em... Para poder relacionar litros com metros, aí a gente passa para metro cúbico dividindo por 1000. Então eu estou falando de 32 metros cúbicos. E aí pronto, ó, 32 igual a 40 vezes H. Está multiplicando, passa 32 dividido por 40 igual a H. Se fosse 32 por 4, daria 8, não é? Como tem 10 embaixo dividindo, 0,8. Pois não. Na hora de dividir por 1000, eu acabei dividindo por 10.000. Daí minha resposta ficou com 0 a mais, ficou 0,08. Eu perco ponto. Claro, assim, ó, eu vou te... isso é uma coisa, gente, que a gente já tem falado bastante tempo, né? Essa história da divisão, eu sou muito cauteloso com isso.
Olha, como o raciocínio está correto, cara. Não, sim, é porque para mim também é difícil. Como é uma questão, uma prova de só 5 questões, eu não posso dar errado, isso não. Né? Mas eu não sei se meio também, porque é uma coisa que vocês já não podem mais se permitir esse tipo de erro. Né? Tá na hora, cara, não dá mais pra gente ficar... se bem que é uma questão de 5. Por ser uma prova de 5 questões, eu vou dar meio ponto se o cara errou uma coisa boba, assim, a posição da vírgula. Se errou a divisão como um todo, eu dou talvez, e o resto tudo bonitinho, organizado. Muito claro o raciocínio, eu dou 0,5 de repente. Para um cara que errou realmente a divisão mais pesadamente. Vou fazer isso então, uma posição da vírgula para mais ou para menos, eu dou metade da questão, 1 ponto. Uma divisão errada, mais bizarra, eu dou meio ponto, se tiver tudo organizado e claro o que ele está fazendo. Se foi só a resposta, brotou do além e a vírgula está errada, é 0 mesmo. Aí tem que aprender a te organizar, a ser melhor nisso. Eu acho ainda que essa prova estava super acessível, eu ainda acho, né? Mas vamos ver, de repente os políticos aí aplicam um golpe na gente. Olha só, 0,8, está enchendo essa piscina aparentemente, né? Não está muito fundo ainda. 3. Considerando a piscina da questão anterior, bem parecido com o simulado, hein? E sabendo que a profundidade total é de 1,5 metros, então ó, isso aqui tudo é 1,5 metros. Calcule o número de azulejos de 20 centímetros por 30 centímetros necessários para ladrilhar toda a piscina. Beleza, então nós queremos colocar azulejo no fundo e nas laterais. Em cima, obviamente, nunca ninguém deve ter visto uma piscina azulejada na parte de cima, né? Anotaram os gabaritos aí, caso dê para que vocês façam a correção. E de repente também é bom anotar o gabarito para na hora de tu pegar a tua prova, tu ver se eu cometi algum erro, né?